Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, tava num show de uma banda chamada Curva de Rio, no Queen's Pub, em Três Corações. Um dos lugares que eu mais gosto de ir, que é um pub bem da hora, sempre tem bandas muito boas tocando lá, inclusive essa Curva de Rio. Quando acabou o show, fui cumprimentar a banda, inclusive a vocalista, que eu já conheço há um bom tempo, sei lá quantos anos, mais de 10 anos facilmente. Já fui em alguns outros shows dessa banda, em outros eventos. E aí falei, opa, beleza, Enio, tudo bom? Agradeci, valeu pela noite e tal. Aí ela me agradeceu também, ela falou, pô, você sempre cola nos shows aí e tal. Eu falei, não, você não precisa me agradecer. Eu que tenho que agradecer pelo seu trabalho, porque ela não sabe o quão importante é pra mim, o quanto eu gosto, o quanto eu acho legal, o quanto eu acho gostoso, prazeroso estar num ambiente vendo uma banda tocar ao vivo e tocar músicas que eu gosto. É totalmente egoísta, são músicas que eu gosto, que agradam meus ouvidos. E eu vi as bandas tocando essas músicas, tanto as bandas originais que criaram essas músicas que eu gosto, quanto as outras bandas que fazem cover, e não só cover, mas tem outras bandas também que tocam várias músicas de várias bandas diferentes, mas do mesmo gênero, no caso rock and roll. E quanto que é bom pra mim, assim, eu não conheço música assim de dó, ré, mi, fá, eu sei que existe o dó, ré, mi, fá, mas eu não sei quem que é o dó, ré, mi e quem que é o fá, nem eu sei os outros, o sol, lá, si, dó, não conheço a galera. Então, assim, eu consigo identificar, apesar de não conhecer a parte técnica, né, eu consigo identificar, assim, ou pelo menos eu penso, eu imagino que eu consigo identificar o som da seguinte forma, tipo assim, tem a banda original que criou a música. Daí eu tô ligado lá no timbre e na voz do vocalista que escreveu muitas das vezes aquela música, ou a banda escreveu, ou só o vocalista, geralmente, em algumas bandas, geralmente não, né? Porque não tem como generalizar a banda, porque tem banda pra caralho. Em algumas bandas só o vocalista que escreve as letras, e outras bandas também o guitarrista, o baterista, tal, escrevem também as letras junto com o vocalista. Em outras bandas são bandas formadas para tocar letras escritas por outras pessoas com parceria ou sem parceria, enfim, tem algumas bandas que são feitas por empresários, né, que os empresários são donos da banda, né, não são os instrumentalistas ali, não é o guitarrista, não é o vocalista, não é o baixista, não é o baterista, que são amigos que se juntaram para criar uma banda e essa banda se tornou uma empresa e tal. São empresários que têm o nome daquela banda, que criaram o nome daquela banda e contrataram aquele vocalista, aquele guitarrista, aquele baterista, enfim, tem vários gêneros de banda, vários estilos de bandas diferentes. Mas eu ouço assim a música, consigo ver o timbre e o vocal e a parte instrumental, né? A parte da guitarra, os solos da guitarra, os riffs, a bateria, o baixo, consigo identificar. E eu vou ver uma banda que é cover. Aí na banda cover, em algumas bandas covers, os vocalistas tentam imitar, tentam aproximar a voz e o timbre do vocalista da banda original, igual os instrumentalistas, né? O guitarrista, o baixista, o baterista tentam fazer os mesmos riffs, os mesmos acordes, os mesmos solos, etc e tal. Então, assim, na banda cover eu consigo, quando eu tô vendo a banda cover, eu consigo identificar, falo, pô, tá muito parecido, ou então tá exatamente igual. A parte instrumental, a parte da guitarra, os solos, os riffs, a parte da bateria, tá tudo, a voz tá muito parecida, o timbre da voz, até o alcance ali, a voz do vocalista original chega naquele alcance ali. Aí da banda cover tem alguns que chegam bem próximos, tem outros que você fecha o olho, você não consegue diferenciar. Você, assim, o original do cover é igual, você não consegue, você coloca, você pega a gravação do original e pega a gravação da banda cover, coloca as duas juntas, você não consegue distinguir uma da outra. Você ouve uma, ouve outra, parece que está ouvindo a mesma. Agora tem outras bandas covers que os vocalistas não tentam chegar tão próximo, tão igual o timbre, a voz do vocalista original da banda. Mas tem bandas aí, covers, e bandas que não são cover, né? Banda que tocam vários estilos, várias músicas de várias bandas diferentes que a gente consigo identificar, pelo menos no meu ponto de vista, né? Eu consigo identificar que o vocalista ali, ele consegue chegar no mesmo lugar lá, no mesmo nível do vocalista original, apesar de ter uma voz e um timbre diferente. Ele tem uma voz e um timbre diferente, mas tá no mesmo ritmo ali, tá no mesmo alcance ali das notas que aquele vocalista da banda original também alcança.
E o que eu acho foda disso, de ver a banda ao vivo, de identificar isso, é perceber que tem tantas bandas, tantas e tantas bandas aí, de pessoas, digamos, desconhecidas, pessoas que são conhecidas só ali no nicho, só ali nas cidades dela, nas cidades da região, e alguns grupinhos de pessoas que moram nas cidades ali da região e tal. Algumas pessoas que estudaram, que o vocalista fez faculdade na mesma sala que a galera, que o guitarrista é amigo de infância de uma galera ali e tal. Então, assim, só a galera próxima que conhece a banda, mas a banda toca no mesmo nível, toca tão bem, tanto a parte instrumental quanto a parte vocal, toca no mesmo nível de bandas que são extremamente famosas. E aí a gente vê que a fama é um tipo de ilusão, que não é porque é famoso que é o melhor. Não é sempre o melhor que vai se tornar famoso. Que tem tantos aí bandas pequenas, bandas conhecidas só na cidade ou só na região, de pessoas que têm profissões, né, trabalham durante o dia. O guitarrista é dentista, a vocalista é atendente na farmácia, o baterista é motorista de Uber. Bandas de pessoas comuns, bandas de pessoas que têm a dia a dia, que têm a profissão delas, mas que essas pessoas são de nível melhor, são de nível superior a bandas que já são famosas, a bandas que já são consagradas. Tem vocalistas de bandas super famosas, super consagradas, não só dentro do rock and roll, mas de outros estilos musicais, que obrigatoriamente, né, sem a gente ter intenção, sem a gente ter vontade, sem a gente querer, a gente acaba ouvindo outros estilos musicais aí em festas que tocam bandas de vários gêneros, que às vezes a festa é perto da sua casa, às vezes você vai para um bar junto com seus amigos que tem outro gosto musical e seus amigos ouvem aquele outro gosto musical, aqueles outros estilos, passa carro de som na rua, você está assistindo filme, você está assistindo um programa de TV, passa aquela banda e tal, que você não conhece, que você não se interessa, que você não gosta, que é de outro estilo, mas você vê, realmente são profissionais, tocam direitinho e tudo mais, não estou discutindo isso. Mas estou falando que tem bandas que não são conhecidas, tem vocalistas de bandas não conhecidas, guitarristas, bateristas, etc e tal, que fazem um som muito melhor, do nível muito superior, muito mais afinado, muito mais refinado, né, muito mais certinho do que outras bandas aí de outros estilos que já são muito famosas e tal, e até que bandas do mesmo estilo que também são famosas e tal, mas um vocalista não tem aquele alcance, acho que é range vocal que chama, o vocalista da banda profissional, da banda famosa e tal, não tem aquele alcance vocal, enquanto o outro de uma banda pequenininha, de uma banda desconhecida tem, o cara que trabalha, tem outro emprego tem. A gente fica entendendo como que acontece isso, por que que acontece isso, né? Como que a fama é uma coisa muito volátil, uma coisa muito superficial. E essas bandas, né, pequenas, muitas vezes não tem o apoio. A galera acha ruim pagar R$ 10, pagar R$ 30, pagar R$ 50 para ver uma banda pequena e paga R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 para ver uma banda que está famosa. Mesmo essa banda não tendo a mesma qualidade sonora que a banda pequena, sendo uma banda inferior à banda pequena. Em todos os aspectos, às vezes é uma banda formada, igual eu falei no começo, é um empresário que contratou um vocalista, contratou um baterista, contratou um guitarrista para tocar aquela música lá, que ele contratou um cara para escrever aquela música, que às vezes o cara nem é compositor de música, às vezes o cara só foi contratado para escrever, que ele consegue criar uma letra, que consegue criar algumas rimas, aí ele é contratado para criar uma letra da música, para formar a música daquela banda lá, que é super famosa, porque esse empresário, que é dono da banda, tem as amizades e tem os contratos dele que ele faz, as parcerias que ele faz, tanto de forma legal quanto de forma, digamos, não tão legal assim, né, de nepotismo, essas paradas. Aí faz troca de favores, propinas e tal, que aí ele vai lá, põe a banda dele para tocar no programa, põe a banda dele para tocar na rádio, faz divulgação da banda dele na internet, contrata um artista lá que já é famoso, que já tem tantos seguidores e tantos likes e tal, para falar que gosta daquela música, que gosta daquela banda, para divulgar aquela banda. Às vezes os caras da banda são amigos de algum famoso, de algum artista e tal, que por amizade ajuda, às vezes por interesse financeiro também ajuda, enfim. Às vezes porque é obrigado, o cara já é famoso, graças àquele mesmo empresário que é empresário daquela banda ali, e aquele empresário quer lançar aquela banda, então ele usa o favor, você tá famoso graças a mim, então faz divulgação daquela banda, fala que você gosta, que você ouve, coloca o som daquela banda nos seus stories, nos seus vídeos, etc e tal, usa a camiseta daquela banda para divulgar, e aí cria vários fãs daquela banda,
Não porque, que música foda, que não sei o quê. Porque a música é feita por identificação. A letra da música já foi feita justamente para gerar identificação. É música comercial, é feita para pessoa, igual piadas. Os humoristas que criam as próprias piadas, eles criam piadas por identificação. Um exemplo claro disso é o Thiago Ventura, que é um excelente humorista, mas que ele viu um nicho ali, que é da onde ele veio, e criou piadas daquele nicho. Pegou as coisas, experiências que ele teve na vida dele e criou piadas em cima, porque sabia que muitas e muitas pessoas, tanto na cidade dele quanto em outras cidades do Brasil, têm as mesmas experiências de vida e pensam da forma muito parecida que ele. Então, iam achar graça daquelas piadas que ele criou. Então, ele já criou aquelas piadas justamente para atrair aquele público lá, que ele queria atrair o público-alvo. Igual qualquer comerciante, comerciante que vai vender um produto. Quando você vai abrir uma loja, abrir uma empresa, vender um produto, a primeira coisa que você pensa é no seu público-alvo, no que público você quer atingir, que público vai gostar daquele produto, daquele serviço que você quer vender. É simplesmente o capitalismo, é simplesmente o comércio, o ganha-pão, você se virar, criar a sua própria vida, né? Ter seu próprio peixe, vender o seu próprio peixe. Você tem que saber para quem você vai vender o seu próprio peixe, para quem você quer vender o seu próprio peixe, né? Quantas pessoas podem adquirir o seu peixe, né? Tem poder aquisitivo para adquirir o seu peixe, qual poder aquisitivo que você quer atingir? Você quer vender seu peixe por um preço X ou por um preço Y? Enfim, então, assim, tem pessoas que acabam se tornando fãs de bandas, que são bandas comerciais só por causa da fama, só porque é a banda que tal celebridade postou, só porque é a banda que passa em tal lugar, que toca em tal rádio, que toca na novela, que isso, que aquilo. E essas pessoas não gostam da música, não são fãs da música, só isso. Porque se elas fossem fãs de música, gostassem de música, elas iam procurar bandas que fazem música. Bandas que são amigos, que se juntam. Bandas que são pessoas ali que se juntam para criar a própria música, para se divertir. Que cantam letras daquelas coisas que eles acreditam, daquelas coisas que eles vivem, daquelas coisas que eles querem passar aquela mensagem para as pessoas, independente da pessoa que for ouvir. Porque o público-alvo deles são as pessoas que vão se identificar com aquela música que eles estão falando, com aquela mensagem que eles querem passar. Vai chegar naquelas pessoas que querem ouvir aquela mensagem, que escolhem ouvir aquela mensagem, que procuram aquela mensagem, né? Então, eles fazem por eles, fazem pela banda, fazem pelo prazer deles e compor aquela mensagem, escrever aquela mensagem e contar daquelas histórias da vida deles e contar aquele ponto de vista que eles têm sobre alguma coisa. Por isso as letras de rock são do jeito que são. E as letras de rock são tão diferentes das letras de outros estilos musicais. E é por isso que eu gosto tanto de ir ver bandas tocando ao vivo. Porque elas estão tocando ao vivo, como eu conheço aquelas músicas que elas estão tocando, que elas estão tocando músicas de bandas que eu gosto, músicas que eu conheço, eu consigo identificar, eu sei se elas estão tocando do jeito certo ou não, se elas estão tocando bem ou não, se elas estão gostando de tocar ou não, se elas se identificam com aquela mensagem daquela música ou não. Então é mais ou menos isso, eu quis fazer um vídeo sobre isso, e tá aí o vídeo sobre isso. Paz para todos, fui.